Bem-vindos à segunda parte do Porto Live. Aproveito novamente para relembrar o nosso e-mail portolive@portocanal.pt. É para aqui que podem enviar dúvidas e sugestões. Começamos esta segunda parte com um sorriso nos lábios, isto porque vamos conhecer uma história feliz e que veio de Famalicão e dos bombeiros voluntários. Para nos apresentar este caso de sucesso, contamos com a presença de Francisco Mesquita Guimarães, comandante dos bombeiros voluntários famalicenses, e António Meireles, presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários famalicenses. Tudo correto? Tá. Muito obrigada pela presença e ainda bem que vieram aqui ao Porto Live, ainda bem que aceitaram então o nosso convite para conhecermos então esta história de um quartel que é conhecido pelo quartel dos Guitas. E vamos começar por aí, porque isto tem história. Muito bem, então boa noite, muito obrigado pelo vosso convite. No Conselho de Vila Nova de Famalicão existem 3 corpos de bombeiros. Os famalicenses, digamos, são produto de uma cisão de um corpo de bombeiros anterior, que era os Bombeiros Voluntários de Famalicão. Em 1927, houve essa tal cisão, 17 bombeiros que saíram desse corpo, que já existia, corpo de bombeiros, associaram-se, arranjaram uma direção e então organizaram um outro corpo de bombeiros. Depois é a seguinte, digamos, nós podemos associar um bocado a um animal que é rápido. Portanto, começaram a ser conhecidos realmente pela rapidez com que prestavam o socorro. Daí foi ficando os guitas e hoje mantemos essa designação que, portanto, não querendo desvalorizar o outro corpo de bombeiros, é evidente que estamos todos a trabalhar para o mesmo fim, todos temos a mesma camisola, no entanto, digamos, sentimos-nos orgulhosos pelo guita em termos de rápida reação no socorro. É evidente que isto, muitas vezes, a rapidez também pode ser sinónimo de mau sucesso, não é? Mas tentamos conciliar realmente a rapidez. Eu tive uma notícia nesse sentido, em que a principal morte, infelizmente, dos bombeiros não é a combater, por exemplo, os fogos, é acidentes quando estão a caminho dos locais, portanto... Ou mesmo no regresso, infelizmente. Sim, ou mesmo no regresso. Pelo cansaço, muitas vezes, pela fadiga, toda aquela situação do campo, do teatro de operações, que se acumula. Exatamente. Por vezes temos essas estatísticas de acidentes. Já agora gostaria de dizer que esse é um dos aspectos que nós temos muita atenção no Corpo de Bombeiros, não só nessas questões de segurança, mas também numa outra questão que é muito importante para evitar os acidentes, que é a questão da formação individual do bombeiro. Portanto, todos os nossos bombeiros, sejam motoristas ou indiferenciados, têm formação e apostamos muito, e o Sr. Comandante poderá falar sobre isso, apostamos muito nessa formação, de modo a melhor prestarmos os serviços e com o máximo de segurança, tanto para os utentes como para os próprios bombeiros. Já percebi que uma das grandes características que define então os bombeiros voluntários famalicenses é a rapidez, mas também o empreendedorismo e prova disso é a capacidade de gestão e aquilo tudo que têm alcançado nestes últimos anos. Sim, de certo modo. Nós somos um corpo de bombeiros que tem um orçamento já anual de 900 mil euros. E isto para uma associação humanitária de bombeiros já é muito bom. Considerando que nós não temos outras atividades complementares de monta para além da atividade operacional de um corpo de bombeiros. Por isso, nós quase que somos autossustentáveis em termos dos serviços que prestamos. Obviamente que se substituímos o Estado ou as entidades oficiais no socorro às populações, temos que ser remunerados por isso, mas são serviços que nós prestamos, não é subsídio à dependência, como muitas vezes acontece. Por isso, o nosso Corpo de Bombeiros tem uma gestão apertada, tem uma gestão que eu poderia chamar uma gestão empresarial. Nós temos capacidade financeira neste momento, compramos viaturas e dotamos o Corpo de Bombeiros de todo o material necessário e do melhor que há, exigimos, entre aspas, ao Sr. Comandante que proceda à formação do Corpo de Bombeiros para que não sejam só meios, mas seja também qualidade no serviço prestado. E vamos gerindo o nosso dia-a-dia de um modo saudável e despreocupado. E por isso os bombeiros famalicenses, os guitas, gostam de estar nesta corporação e gostam de trabalhar nesta corporação e dão o seu tempo.
mesmo neste momento em que o voluntariado sofre uma crise grande, nós não temos esse problema e temos sempre gente em número e em qualidade para prestar os serviços. Eu gostava de dar aqui uma ideia, porque muita gente não sabe, como eu não sabia antes de entrar para este ramo, os corpos das associações humanitárias são bicéfalas. Isto é, nós temos uma associação que detém um corpo de bombeiros, mas esse corpo de bombeiros é gerido por um comandante. Portanto, nós temos um presidente de direção que detém o corpo de bombeiros, mas esse corpo de bombeiros operacionalmente é gerido por um comandante. Gosto muito dessas explicações, porque às vezes tem aqui programas sobre, por exemplo, eu tive um programa dedicado ao combate aos incêndios e às vezes aqui eu baralho-me, confesso, porque não vivo, não conheço de perto a realidade destes corpos de bombeiros e às vezes sinto-me meia confusa. E nós, direção, apostamos desde o início, desde 2007, quando entramos, em separar águas. Isto é, o que é administrativo é com a associação, o que é operacional é com o comando. E não interferimos. As únicas pessoas que interferem uma com a outra é o comandante e o presidente da direção, porque conversamos muito entre nós, exatamente para afinarmos agulhas, tanto em termos de investimentos, como em termos do trabalho a produzir e do tipo de trabalho a produzir, das relações com o exterior também. Parece uma medida bastante inteligente, porque assim também, com certeza o comandante concorda, os bombeiros têm e focam-se mais nos problemas mais de terreno e naquilo que eles têm que estar mais empenhados e depois deixam os problemas de gestão para a associação, certo? É a obrigação da direção dar todos os meios necessários à parte operacional, de modo a que eles possam cumprir a sua função. E aos operacionais é exigido que tenham a melhor qualidade possível na prestação dos serviços para os quais são solicitados. Não é? O nosso tempo já não é muito, isto passa mesmo a correr, mas importa também referir que acaba por ser um local muito completo. Vocês têm uma secção, têm um coro, têm uma secção de cultura, se não estou em erro. Secção desportiva e cultural. E cultural também. Sim. Portanto, e tem até uma equipa de mergulhadores, que pareceu-me um facto importante. Em que tipo de situações é que a equipa funciona, Sr. Comandante? Portanto, a equipa, sempre que alguma situação ocorra, em termos de mar ou rio, é pedida através do CDOS, o Centro Distrital de Operações de Socorro, e os elementos, através do seu material, barcos, vão para o local. Temos tido, normalmente, tem sido mais em barragens. Infelizmente, a nossa ação já é mais de recuperar o cadáver, o corpo, do que, portanto, a intervenção não no momento, digamos, do salvamento. Mas temos tido algumas situações e no sábado passado foram para Vieira do Minho, lá para a barragem treinar, porque só mesmo com treino é que eles podem depois mais tarde executar. Depois responder com... Sim, independentemente das condições atmosféricas, porque essas coisas não normalmente escolhem. Não são as melhores, não é? Sim, mas temos que estar preparados. Uhum. Portanto, resta-nos a equipa do Porto Alive desejar uma ótima sorte e continuação de um bom trabalho. E foi um prazer recebê-los aqui e divulgar aos nossos telespectadores mais um bom exemplo a norte do país. Muito obrigada pela presença. E agora, quando quiserem, temos as portas abertas para uma oportunidade de ir lá verificarem. Muito obrigado. Muito obrigada, então. Nós vamos a seguir viagem e para conhecer uma iniciativa que junta dois prazeres da vida, o vinho e o chocolate.